testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O que é Corpus Christi? Corpus Christi é uma celebração religiosa cristã, especialmente importante para os católicos, que ocorre anualmente na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, 60 dias após a Páscoa. Essa festa tem como principal objetivo honrar e adorar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que, segundo a fé católica, é o próprio corpo e sangue de Cristo presente nas espécies do pão e do vinho. A palavra Corpus Christi vem do latim e significa corpo de Cristo. Essa solenidade é marcada por procissões, celebrações litúrgicas e tradições locais, como a criação de tapetes coloridos para a passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas. Origem e significado da festa. A festa de Corpus Christi foi instituída no século XIII pelo Papa Urbano IV, em 1264. A inspiração para a criação dessa festa veio de um evento marcante ocorrido na Diocese de Liege, na Bélgica. Uma freira chamada Juliana de Cornilon, em sua busca por respostas, ele decidiu fazer uma peregrinação a Roma, pedindo a Deus que fortalecesse sua fé. Durante a viagem, ele parou na pequena cidade de Bolsena, na Itália, e celebrou uma missa em uma igreja dedicada a Santa Cristina. Quando ele pronunciou as palavras da consagração, algo extraordinário aconteceu. A hóstia começou a sangrar. O sangue escorreu sobre o altar e manchou o corporal. O sacerdote, emocionado e atordoado, imediatamente interrompeu a missa e procurou as autoridades eclesiásticas para relatar o ocorrido. O Papa Urbano IV, que estava na cidade vizinha de Orvieto, foi informado do milagre. Ele enviou uma comissão para investigar e, ao receber o corporal ensanguentado, reconheceu o acontecimento como um milagre autêntico. Esse evento teve um impacto profundo na igreja e foi um dos fatores que levaram à instituição de Corpus Christi como uma festa oficial. No Brasil, Corpus Christi é um dos feriados religiosos mais celebrados. Em muitas cidades, a confecção dos tapetes é uma atração à parte, envolvendo famílias, escolas e grupos comunitários. A procissão é marcada por muita devoção, com a participação de milhares de fiéis. Algumas cidades como Ouro Preto, MG e Campos do Jordão, São Paulo,
são famosas pela grandiosidade de suas celebrações e beleza dos tapetes. A celebração de Corpus Christi é também uma oportunidade de evangelização. Por ser uma celebração pública, é um momento em que muitos católicos, afastados da igreja ou pessoas de outras religiões, têm a oportunidade de testemunhar a fé e se aproximar de Deus. A reflexão final. Corpus Christi é mais do que um feriado ou um evento tradicional. É um convite para os cristãos renovarem sua fé na presença real de Jesus Cristo, na Eucaristia. A solenidade nos chama a refletir sobre o sacrifício de Cristo e a importância de colocarmos Deus no centro de nossas vidas. Participar das celebrações de Corpus Christi é também uma maneira de testemunhar que tinha uma profunda devoção à Eucaristia. Começou a ter visões místicas em que Jesus expressava o desejo de uma festa dedicada exclusivamente ao seu corpo e sangue. O Papa Urbano IV também foi influenciado por um milagre eucarístico que ocorreu em Bolsena, na Itália, em 1263. Segundo o relato, um sacerdote que celebrava a missa começou a duvidar da presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a consagração, o pão consagrado começou a sangrar, manchando o corporal, um pano litúrgico com sangue. Esse acontecimento foi considerado um sinal divino, reforçando a doutrina da transubstanciação e motivando o Papa a instituir a festa para toda a Igreja. Corpus Christi não é apenas uma ocasião para reforçar a fé na presença real de Jesus na Eucaristia, mas também um momento para os fiéis renovarem seu compromisso de viver segundo os ensinamentos de Cristo. Como Corpus Christi é celebrado, as celebrações de Corpus Christi variam de região para região, mas geralmente seguem um padrão tradicional, que inclui Santa Missa Solene. Durante a missa, há um destaque especial para a Eucaristia. O Santíssimo Sacramento é exposto em um ostensório para a adoração dos fiéis. Procissão. Após a missa, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão pelas ruas da cidade ou da comunidade. Os fiéis acompanham, cantando, rezando e demonstrando sua fé. Durante a procissão, são feitas paradas em pequenos altares decorados, onde se realizam orações e bênçãos. Tapetes de Corpus Christi. Uma das tradições mais belas é a confecção de tapetes coloridos feitos com serragem, flores, areia e outros materiais. Esses tapetes decoram o trajeto da procissão e são considerados uma expressão artística da fé. Em muitas cidades brasileiras, essa é uma tradição que envolve toda a comunidade. Adoração ao Santíssimo. Em alguns lugares, após a procissão, os fiéis continuam em oração. História ilustrativa. O milagre de Bolsena. Para ilustrar o significado profundo de Corpus Christi, vale a pena contar a história do milagre de Bolsena. Era o ano de 1263, e um sacerdote alemão chamado Pedro de Praga estava enfrentando uma crise de fé. Apesar de ser um padre devoto, ele tinha dúvidas sobre a doutrina da transubstanciação, menos a crença de que o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo durante a missa. Publicamente a fé, em um mundo que muitas vezes se distancia dos valores espirituais, mais do que apenas admirar os tapetes ou seguir a procissão. É um momento de interiorização e de oração, buscando em Cristo força e direções para nossa caminhada. Ao contemplar o Santíssimo Sacramento, somos lembrados de que a Eucaristia é um alimento espiritual que nos une a Deus e nos fortalece para enfrentar os desafios do dia a dia. Portanto, celebrar Corpus Christi é reafirmar nossa fé e nos comprometer a viver segundo o Evangelho, com caridade, amor ao próximo e devoção a Jesus Cristo, que se faz presente em cada Eucaristia. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci.